gente vai continuar a falar sobre o assunto de átomos, né? Um assunto que eu já falei. Vocês têm que assistir os vídeos que já estão postados, tá? Para entender melhor o que são os vídeos de átomos, os vídeos que eu falo sobre cátions, sobre íons, sobre a tabela periódica, sobre número atômico, sobre como é formado, né? Como é constituída a tabela periódica, tá? Novamente a gente vai fazer uma revisão, só que a gente vai falar sobre mais especificamente o que é um elemento químico, que eu não falei para vocês, e moléculas, que eu já falei, tá? Os elementos químicos, também chamados de substâncias simples, são elementos formados por átomos. Atualmente existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontrados na natureza, e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial pelo homem, né? Todos os elementos químicos estão presentes na tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra é maiúscula e essa sigla se tiver duas letras, né, a segunda será minúscula, como o exemplo aqui do elemento ferro, que a sigla fica Fe, dessa maneira. Além disso, na tabela periódica são indicados algumas características desse elemento: nome, símbolo, número atômico, forma atômica e distribuição eletrônica, como a gente vê aqui, ó, número atômico, símbolo, nome, né, e a massa atômica e distribuição eletrônica, né? Eu já falei como é feita a tabela periódica, vocês podem estar assistindo, né? E basicamente os elementos químicos são átomos, né? Moléculas. As moléculas são espécies químicas eletricamente neutras constituídas por pelo menos dois átomos, né? Ou seja, moléculas já é um conjunto de átomos, né? Começando pelo mais simples, que é de dois, se combinando. Como já explicado, a molécula é formada por um conjunto de átomos. Por exemplo, a água é uma substância cuja forma molecular é H2O, ou seja, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio, né? A fórmula molecular é utilizada para indicar a composição da molécula. Isso significa que, por meio dela, podemos identificar quais são os elementos químicos existentes, a quantidade de cada um e a proporção entre eles, como, por exemplo, né, H2O, que a gente tem H, que é um átomo de hidrogênio, 2O, que é dois átomos de oxigênio. Essa questão dos elementos químicos da tabela periódica é muito importante para a gente poder fazer uma aula que também que eu já falei, que é as reações químicas, tá? Para a gente poder realizar, né? Para a gente poder, como é que eu posso falar? Demonstrar como é a reação química. Então a gente sempre usa as letras e vários outros símbolos que eu também já expliquei, tá? Que vocês podem estar assistindo. É só isso mesmo, tá, gente? Esse é um assunto complicado que eu prefiro só falar mais assim, mais simplificado para vocês, tá? Não vou aprofundar tanto, porque eu acho que poucas pessoas assistem os vídeos e termina dificultando o entendimento de vocês, tá? E aqui tá os links onde eu tirei os textos, tá? Vocês podem estar acessando para ler o link todo, tá? Porque eu fiz só um pequeno resumo. Agora é só responder a atividade e enviar para mim, tá bom?